noite a todos e a todas presentes. Hoje nós vamos receber a professora Ana Helena Lima. Ela é mestre em educação de jovens e adultos, é mãe, é avó e é uma pessoa maravilhosa, né? E vai estar conosco aqui hoje. Então, Ana, a palavra é sua. Então, que desafio, né? Depois de ouvir tanta gente falando aí coisas tão boas, tão maravilhosas, a gente pensa que por si só isso já nos daria por satisfeito com esse encontro. Mas já que eu estou aqui, quero falar um pouquinho também da minha experiência, ver se de alguma forma essa experiência pode contribuir com a caminhada de vocês. Então, quero agradecer a Gil pela confiança, Gilberto é um parceiro, é tudo isso que falaram sobre ele aí, essa pessoa gentil, essa pessoa que gera e busca em nós uma empatia muito grande, sem esforço, com naturalidade, tudo comedido, tudo no tempo certo, e isso é uma qualidade que, principalmente para nós, professores, é muito importante, porque ela cativa o outro a se aproximar da gente. Então, Gil, eu quero te agradecer, te parabenizar, né, estender os elogios, e dizer que obrigado pela confiança em dividir esse espaço, esse ambiente, para que eu possa falar um pouquinho. Quando a gente passa por esse processo formativo da EJA, a gente fica meio que buscando cada vez mais falar um pouquinho daquilo que a gente sabe, do que a gente ouviu, porque a gente trabalha sempre na perspectiva de resistência, né? A educação de jovens e adultos é um lugar de resistência, é um lugar de luta, é um lugar de perseverança, é um lugar de política e é um lugar, sobretudo, de conhecimento. Então, assim, de forma bem breve, a proposta que Gil apresentou para mim, falar um pouquinho sobre a questão curricular, ciente de que vocês estão no momento de construção, uma caminhada de a construção de uma proposta, ou seja, vocês, os intelectuais que fazem a educação de jovens e adultos hoje de Eunápolis, vocês estão parando e pensando essa educação. E pensando de forma bem sistemática e política e tentando deixar para essa sociedade um legado, algo mais feito a muitas mãos que atenda realmente à necessidade desse município. Então, assim, esse processo de construção, ele é um ato político, ele é um ato revolucionário mesmo, porque você vai mexer com as estruturas, você vai dialogar com o que se tem feito, você vai desconstruir, você vai construir. É um lugar que, às vezes, gera até uma certa antipatia do outro, né? Dos que não entendem essa educação. E aí a gente pensa que a educação de jovens e adultos é uma educação frágil, é uma educação que no chão da escola, nas redes, ela realmente parece ser fraca. Fraca não, mas frágil. Ela não ocupa o lugar de direito dela. Mas em termos de políticas, em termos de documentos, em termos de cientificidade, de estudos, eu vou dizer que é uma das educações que tem, uma da educação que tem mais lastro formativo, lastro de políticas, de diretrizes, junto com ela caminha a educação do campo. Então, diferente do que a gente vê no âmbito da escola, esse lugar talvez subalterno, esse lugar de vestígio, de sobra, que às vezes a educação de jovens e adultos ocupa no chão da escola, de uma escola que nasce para o adulto, mas perde o lugar em detrimento à educação que supõe-se ser mais necessária, mas não é para, além da educação de jovens e adultos, é tão quanto. Então, pensar essa educação é pensar realmente em mexer com estruturas, mexer com sentimentos, e sentimentos foi algo que vocês pontuaram bastante aí, e esse é um lugar da EJA, lugar de vidas. A EJA trabalha com narrativas, com pessoas que têm história e que a escola não pode negar.
Então, assim, eu parabenizo a vocês a proposta de construir esse documento a muitas mãos, certamente, pelo que eu conheço o Gil, os estudantes também serão ouvidos nessa proposta, né? Outras pessoas também serão escutadas para a construção desse documento. Eu tive uma experiência muito boa com a construção de um documento desse tipo, e chamei nossa amiga Marlene para me ajudar, e foi muito rico, né? Então, gente, falar sobre currículo é falar sobre alma, né? É falar sobre coluna vertebral, é falar sobre pilar. E, assim, eu venho trazer um pouquinho do que eu vivi como professora, como gestora, como coordenadora da EJA ao longo de 33 anos de escola pública. Acabei de me aposentar da rede pública, né? Estou ainda com a ressaca, um sentimento estranho, não sei se eu fiz o que deveria ser feito, eu não sei, ainda estou tentando me entender. Com a pandemia, eu também não estou nem conseguindo entender isso, porque tem hora que a gente tem que fazer escolhas e chegou o momento de eu fazer algumas escolhas. Eu saio do serviço público, mas eu não saio da luta, eu não saio do trabalho junto com a educação de jovens e adultos, e agora por outra área mais social, onde eu tenha mais voz política, onde eu tenha mais autonomia para buscar outras coisas. Então, existe uma metáfora pequenininha chinesa que diz assim: se um homem caminha uma estrada com o pão, ao encontrar o outro homem que leva um pão também, eles trocam os pães e cada homem vai embora com um pão. Mas se um homem caminha por uma estrada, levando uma ideia, e encontra outro homem que leva outra ideia, que traz outra ideia, ao trocarem as ideias, cada um sai dali com duas ideias. E certamente isso vai nesse efeito multiplicador. Então, a minha ideia aqui, minha intenção é trazer uma ideia, mas levar outra ideia e não trazer um pão, né? Embora o pão também tenha um sentido muito emblemático, mas nesse sentido aqui, não é só dar, não é só trocar e levar a mesma coisa, eu quero deixar muito mais e quero levar muito mais. E de forma bem prática, para a gente transformar isso apenas em um bate-papo, a gente precisa pensar que a gente está vivendo um momento de grande... Se já estava difícil para a educação de jovens e adultos, agora, nesse processo de construção, o desafio é ainda maior, né? Mas eu não vou gastar um pouco de fôlego para falar desse momento, porque esse processo de construção precisa caminhar, e em determinado momento vocês vão ter que realmente dar uma paradinha, pensar a realidade atual, mas caminhar isso junto. Eu creio que seja por aí. Quando a gente discute currículo, a gente pensa muito no que a gente já tem. Então, é importante que nesse processo de construção, as diretrizes que nós já temos hoje para a educação de jovens e adultos, como eu falei, uma das melhores diretrizes da educação, que é pensada considerando o sujeito que é o estudante da EJA, que não é mais o jovem, o adulto, mas é o adolescente, o adulto, é o idoso, é esses sujeitos, esses protagonistas, ou que devem ser protagonistas, sujeitos de história, que faz história e que vive a história. E que esse currículo, que a gente tenta cada vez mais trazer na educação de jovens e adultos, reconhecer esses papéis, reconhecer essas narrativas, quando chega na hora da gente transformar tudo isso que a gente já sabe, reconhecer tudo isso que a gente já reconhece, mas organizar isso em uma linha, em um caminho para a gente seguir, a gente às vezes se perde, né? Então, a educação adulto, primeiro se reconhece no seu currículo para quem a gente está escrevendo, para quem a gente está produzindo. Mas eu quero destacar aqui essas mãos intelectuais que estão produzindo. É interessante, e acho que é uma coisa que ficou muito forte durante os estudos e pesquisas, foi reconhecer quem é o professor da EJA. E eu falo assim, porque se esse professor, como vocês bem disseram,
não tem identidade com a EJA, não tem empatia com o outro, que é o próprio colega, mas que é também o estudante, muito pouco ele pode fazer no desafio de construir algo para respeitar essa singularidade desses sujeitos. Então, quando a gente fala nisso, a gente pensa muito em Arroio. Arroio, ele tem uma reflexão, quando ele discute no livro Ofício de Mestre, que ele fala assim, na nossa sociedade, o professor, ele não é valorizado exatamente pelos títulos que ele tem. Não é porque ele estudou, não é porque ele passou pela academia, não é porque ele tem formações diversas. O professor, na nossa sociedade, ele é valorizado por quem ele ensina. Eu acho isso fantástico. Não é a formação dele, não é o conhecimento dele que está ali sendo observado. O professor no Brasil, ele é avaliado, ele é, digamos assim, valorizado pelo sujeito que ele ensina. Então, bora pensar quem é o professor da EJA diante de uma sociedade que nega esses próprios estudantes, que atribui a esses estudantes um valor intelectual menor, que logo, para ensiná-los, também não precisa de grande intelectualidade. Então, a Arroio traz essa reflexão, eu acho que ela é muito importante para a gente buscar realmente trabalhar em nós essa consciência de que a discriminação com a EJA não é só com o estudante, mas é com o professor também, né? Eu vi de uma história, eu não sei se aí alguém tem 2, 3 décadas, né? Eu vejo que todo mundo aí tem uma aparência de que tem menos tempo por conta da idade, mas eu vi de uma história de escola que quem fazia parte da EJA era o professor que já estava cansado, era o professor que queria aliviar a sua carga horária. E por conta disso, historicamente, ficou atribuído que o professor da EJA tem essas qualidades, né? Ninguém se preocupava se esse professor tinha um conhecimento diferente para ensinar. Mas que bom que a gente já está vivendo outro momento, um momento de mais reconhecimento para nós professores, um momento que nós temos políticas, e agora é trazer tudo isso para o nosso currículo. Então, quando a gente discute currículo, né, eu gosto muito de refletir currículo dentro de um projeto maior, um projeto de escola, né? Porque a proposta curricular, ela é parte de uma proposta de educação, né? É uma proposta política pedagógica. Então, quando a gente discute projeto político pedagógico, a gente discute uma dimensão maior que faz parte do currículo. E chega a hora da gente listar, organizar, estruturar o que trabalhar, como trabalhar e quais as perspectivas desse trabalho nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, eu diria que, falando um pouco mais de desafio nessa construção, eu diria que o desafio primeiro, ao meu ver, é realmente desenhar isso, né? Deixar isso evidente para esse corpo docente, que também está aí certamente estará também com a contribuição do estudante, e dizer realmente que educação, né, nós queremos, porque a gente tem os extremos. Nós temos as escolas que, entendendo que é preciso valorizar as narrativas, os protagonismos dos estudantes, foca, às vezes, em um trabalho que também deixa à parte o conhecimento sistematizado. E aí, o nosso desafio é como trabalhar o conhecimento sistematizado, porque a educação de jovens e adultos, ela também é uma educação escolarizante, ela precisa construir o processo de escolarização, mas como trabalhar esse conteúdo, esse conhecimento, esses saberes, valorizando as narrativas, valorizando as histórias de vida. E aí as diretrizes, a diretriz pontua como isso pode ser feito.
E aí vai sugerir eixos temáticos, vai sugerir temas geradores, e isso a gente já tem há algum tempo, mas eu digo, por experiência própria, que isso em nossas mãos tem sido ainda pouco potencializados, né? Então, o que está acontecendo que a educação de jovens e adultos, nós temos um suporte teórico muito bom, nós temos diretrizes boas, claro que a gente vai sentir sempre falta de algumas coisas, natural isso. Nós temos política de Estado, né, na Bahia, eu, mais o Gilberto, nós tivemos o privilégio de estudar com Marlene, que ajudou a construir a muitas mãos, inclusive com a mão de Miguel Arroio, a proposta, a política da educação da EJA, e lá ela estrutura todo o trabalho que a EJA precisa fazer para valorizar os tempos humanos, né, que é o tempo da juventude, da adultez e também da faixa etária dos idosos, mas que agora a gente tem a juvenalização, o adolescente na EJA, e a gente precisa pensar nesse currículo. Então, ao pensar esse currículo, eu trago para o centro dessa construção quem são esses sujeitos, mas eu trago também quem são os sujeitos que aprendem, quem são os sujeitos que ensinam, que escola é esta, mas também eu trago quais esses conhecimentos que a gente tem que buscar nesse processo de escolarização, que não é só isso a intenção, né? Vai do sujeito que está lá. Tem uns que entram para ir buscando só escolarização, tem outros que buscam outras coisas, rever sua vida, construção de sentidos. Então, isso tudo a gente tem que aproveitar, mas não pode negar. Por isso que o desafio na hora de construir o currículo da EJA, porque a gente chega para uma hora que a gente tem uma quebra de força, ou a gente vê os extremos. Eu trabalho na escola, que eu tenho um grupo, trabalhava até meses atrás, que eu tenho um grupo que fala assim, não, eu não vejo necessidade de dar a esses estudantes esses conhecimentos, vamos trabalhar as histórias de vida deles, vamos trabalhar. Então, eu vejo dois grupos de professores dentro da minha realidade. Aqueles que reconhece a necessidade de trabalhar um currículo sistematizado, um currículo que tem os conhecimentos observados e relacionados a cada etapa do processo de escolarização, mas eu também tenho um grupo de professores que diz assim, não vamos trabalhar isso não é o mais importante para ele, o importante aqui é trabalhar autoimagem, a trabalhar a cidadania, trabalhar a questão dos movimentos sociais, e eu digo que aí, Gilberto, é o nosso grande desafio. Eu me vejo dentro de um dilema, nesse processo de construção, que é justamente não negar os dois lados, não negar a necessidade de reconhecer todos esses aspectos, mas eu também, entendendo que a escola tem que promover também a escolarização, sem ser a única moeda que está ali em questão, mas ela tem que buscar o equilíbrio. Então, quando a gente discute currículo na EJA, a gente nunca discute o currículo em um viés único que valoriza apenas o conjunto de saberes socialmente e culturalmente construídos que estão aí como fundamentais para toda a educação básica, mas a gente busca atrelar isso às narrativas, às histórias. Então, nesse processo de construção, uma identidade de uma educação de jovens e adultos em uma rede, ela acaba tendo mais de um currículo dentro de uma proposta curricular. Então, porque assim, a gente vai ver aí que certamente vocês estão falando de escolas urbanas, de escolas do campo, e aí a gente tem o grande desafio de entender essas duas escolas e pensar o currículo para essas duas escolas, né? Feira de Santana tem uma realidade interessante, porque muitas escolas urbanas também trabalham com a educação do campo, porque o que classifica uma escola como escola do campo e escola urbana não é a sua localização, mas a quem ela atende.
E a maioria das escolas hoje que nós temos dentro da cidade, ela recebe alunos do campo, mas ela se nega a trabalhar o currículo da educação do campo, seja na educação de adultos, ou seja na educação fundamental. Então, quando a gente trabalha a educação do campo, educação de jovens e adultos, esse desafio ainda aumenta muito mais, porque é o sujeito que mora no campo, trabalha na cidade, ou também está na cidade, mora na cidade, mas tem uma identidade do campo. Então, todo esse processo que, não sei se vocês estão utilizando para a construção desse material, algumas orientações de... Nossa, eu ia falar o nome da autora e esqueci, mas fugiu, mas volta logo. Então, ela fala de construção por etapas e trabalha com o situacional. Então, nós temos o marco teórico, o marco situacional. Esse marco situacional é o primeiro, é que justamente busca entender isso, que escola é esta, quem ocupa esta escola, quem são esses professores, para daí a gente pensar o que ensina e se o que está ensinando realmente faz sentido para ser aprendido. Então, nossa, tentando lembrar, não consigo. Eu ia pegar o livro e esqueci. Então, nessa construção da educação de jovens e adultos, nessa proposta curricular, isso não pode se perder de vista. E na fala de vocês, fica bastante evidente esse olhar sobre esse estudante, e esse olhar sobre o professor. Os elogios que vocês traçam uns para os outros aí, que soam positivamente, bem autêntico, mostram um pouco do perfil desses professores, né? Um perfil de um professor que tem esse lado trabalhado, que é o lado de compreender, de enxergar o outro. Mas, às vezes, eu digo que isso é fundamental, mas que a gente ainda tem que ir muito mais longe, que é conhecer mesmo esse sujeito, conhecer essas histórias de vida. E a educação de jovens e adultos, ele nos dá espaço para isso. Então, o currículo da educação de jovens e adultos, ele está sempre em construção. A gente percebe que aquilo que a gente traçou para esse ano, a gente tem um currículo, mas, de repente, a gente chega, peraí, que realidade é que a gente está vivendo? Quem são esses sujeitos? E o que é que ele está exigindo para a gente, o que é que a gente ensina? Eu quero chamar muita atenção, Gilberto, em relação ao reconhecer isso, não se pode dar menos-valia também às questões conceituais. Hoje, a gente tem uma realidade muito difícil na educação de jovens e adultos, que é justamente a falta de uma definição de como trabalhar esse reconhecimento das narrativas, reconhecer os eixos temáticos, mas não dar menos relevância à parte que também ajuda esse sujeito a se emancipar. A emancipação do sujeito dá-se também pela construção do conhecimento intelectual. Eu acho interessante quando Arroyo, eu vou falar muito de Arroyo porque nós temos um caso de amor muito forte, ele fala o seguinte, que é preciso entender que esse jovem adulto, da educação de jovens e adultos, e o Gadotti também fala nisso, que esse jovem adulto que está dentro da escola de educação de jovens e adultos, também não são comuns no sentido assim, nós também somos jovens e somos adultos. Então, se a gente tomar como referência a faixa etária, simplesmente, nós vamos cometer vários desrespeitos. Então, é preciso reconhecer quem são esses sujeitos. E Gadotti diz que a maioria das vezes, e aí onde eu entendo que Arroyo traz uma reflexão importante em relação a isso, é que quando a gente olha e bota a lente, quem vê de fora vê os flagelados do mundo, vê os pés descalços, vê pessoas com narrativas trágicas, mas quando a gente olha de dentro da escola, a gente vê sujeitos que lá fora são vistos de uma forma, mas que aqui dentro da escola são riquíssimas
as suas contribuições. Então, é esse olhar, Natividade, meu amor, te amo, tu é linda, bom estar aqui falando para você, Muita vi que ela entrou saudade, ali. muita... Ana, eu Oi, preciso gata. sair, porque estou aqui na casa da minha mãe, eu preciso ajudá-la, mas eu Vamos, precisava falar com você, te saudar. Que bom te ouvir, também. Ana. Idem, eu Saudade gosto, do então prazer nosso te ver. tempo, de nossas produções, das Bom, narrativas sensíveis, com nossas certeza. caminhadas no Pafó. Muito Nossa, bom bom, demais, em muito Barra, bom. muitas saudades. Eu Delícia. vou entrar em contato com você, viu? Entre Falaremos sim. depois. Prazer imenso. Que Idem. bom essa resistência, esse movimento na EJA. Que Que bom te bom, é ver por aqui, necessário, né? com certeza. Grande abraço. Abraço, amor. Abraço. Abraço. Então, Gil e colegas, quando eu chamo a atenção, essa dualidade, é porque isso é muito forte, né? É engraçado que, assim, eu fico feliz quando eu vejo o Gilberto e outros colegas nossos fazendo parte das cabeças pensantes dessa educação. Feira de Santana, eu não quero denegrir a imagem da minha cidade, jamais, mas é uma cidade que a política, não a política, só a política partidária, mas diferentes políticas que aqui tem, é, às vezes não há uma valorização pelas pessoas que fazem a educação, né? Então, por exemplo, nós temos uma turma de Feira de Santana que fez pesquisas. Nossas pesquisas em feira não valem nada. Ninguém quer escutar nossas pesquisas. Para você ter ideia, eu já apresentei as minhas pesquisas em vários lugares, outros estados, e sempre as pessoas buscam alguma coisa nela para acrescentar. Feira de Santana é um lugar que quem está pensando na educação de jovens e adultos não tem formação em educação de jovens e adultos. Eu vou dizer a você que quem está pensando na educação de jovens e adultos em Feira de Santana nem sequer tem experiência no chão da escola. Então, o que a gente vive aqui é essa dualidade de vozes que ecoam, cobrando o que já está percebido, que é a importância da valorização do sujeito, as narrativas, mas ainda sem uma consistência de como fazer isso, de como trazer essas narrativas para trazer essa organização curricular para, ao mesmo tempo que se trabalha essas questões voltadas para a identidade do sujeito da EJA, também trabalha o conhecimento básico necessário, indispensável para a formação do sujeito. Essa dualidade tem me incomodado, eu tenho pesquisado isso, porque a gente vê, com a minha pesquisa eu fiz com 3 escolas, 2 do campo e uma da cidade, e a gente vê os professores muito antenados, professores já com essa sensibilidade, professores que fazem o que a gente já faz, que escuta o aluno, que quer ajudar, que não quer ficar só no âmbito da escola, mas vai muito mais além. Mas todos os lugares que a gente tem pesquisado a educação de jovens e adultos, a gente vê que, por conta disso ser gritante, isso também tem deixado um pouco à parte a questão no conhecimento, nos saberes, na construção do que a gente, não sei se a gente ainda cabe chamar competências e habilidades, né? Na educação de jovens e adultos a gente não gosta de usar, mas a gente tem que entender, né? A gente tem que entender. Então, assim, tem muitas coisas pequenas na construção do currículo que é preciso definir, né? Qual o conceito de sociedade, qual o conceito de educação, qual o conceito de homem que a gente está vivendo hoje, para a gente entender quem é esse sujeito. E, Ô, Ana, oi, amor, fala, me eu ajuda. não quis te atrapalhar muito, porque a sua fala Não, está tão bonitinha, tão linear, tão coerente, quero né? brigar. Aqui nós estamos reelaborando, né, essa proposta curricular para não só para a EJA, né, mas para todas as modalidades de educação. Desafio. E nós vamos usar sim a BNCC, né, porque é o modelo que a gente tem, é o modelo que foi adotado como parâmetro nacional, e também faz parte, a gente vai utilizar o DCRB, né, que é o currículo Bahia, Bahia. e outros marcos teóricos também.
inclusive, uma das atividades que nós vamos fazer, né, em breve, vai ser essa questão mesmo. Nós vamos analisar as competências e habilidades que estão presentes lá na BNCC, e nós vamos tentar produzir algo que se aproxime da realidade nossa da educação de jovens e adultos. Então, assim, isso não é uma escolha, né? Você sabe, você acompanhou esse processo aí nacional, né? Enfim. Então, o que eu vejo que a gente pode fazer? Nós vamos reelaborar essas competências e habilidades dentro dessa visão que a gente tem de jovens e adultos e o que a gente espera da nossa proposta curricular. Esse entendimento e que você colocou muito bem, né, é complexo mesmo, porque a gente tem uma noção de competência e habilidade que exige do sujeito, mas que não olha o sujeito na sua inteireza, né? E não reconhece o que já se tem, né? A gente quer Exatamente. trabalhar na mesma perspectiva da criança, ignorando que os saberes que o adulto tem dispensa muito daquilo que a gente coloca no currículo infantil, infanto-juvenil, né? Exato. Então, esse vai ser um desafio para nós, porque nós vamos ter que pensar em construir, né, essa etapa olhando para tudo isso que você falou. Então, de certo modo, você está nos ajudando, né? A gente está anotando alguns tópicos e vai ser um desafio, mas depois eu passo para você como é que ficou, o que a gente conseguiu fazer, né? Alguma coisa primeira, porque, na verdade, o que nós estamos construindo aqui, a gente vai passar para uma comissão de governança, e essa comissão, né, é um órgão, você sabe, instituído, que vai gerar um currículo e que a gente não sabe o que, de fato, vai ser utilizado, se vai ser utilizado na totalidade, né? De toda forma, eu pretendo passar para você aquilo que for possível, para você nos ajudar a analisar, para ver se está coerente com a proposta que a gente tem para ele, dentro desses parâmetros aí que você está falando. É interessante que você está propondo, e assim, uma coisa que eu achei muito necessário colocar bastante evidente na proposta que a gente construiu em um município aqui vizinho, e também o de Feira de Santana, foi deixar ciente de que cada escola precisa fazer o mesmo exercício. Esse exercício que vocês estão fazendo, nesse coletivo, para pensar enquanto rede, precisa ser refeito enquanto escola, né? Ou seja, tem ali uma diretriz, tem ali um norteador, mas as escolas precisarão ainda, no seu interior, fazer a sua reflexão e novamente reestruturar esse currículo, tomando, claro, como referência algum, a gente precisa, que a gente trabalha no sistema e a gente trabalha também em cima de resoluções, mas a gente precisa entender que cada escola tem que ter essa autonomia de pensar o seu currículo também, a partir do que vocês estão construindo, e é muito mais fácil, porque os representantes das escolas estão aí, estão trazendo isso, né? E aí, só para concluir aqui um pouquinho, eu fico com a reflexão de Gadotti, que diz assim, os nossos jovens e adultos já foram desrespeitados quando tiveram a escola, o acesso à escola, ou a permanência à escola negado, há tempos atrás. E ele pode ser, mais uma vez, desrespeitado quando a escola ensina o que ele não precisa aprender e o que ele não vai aproveitar. Então, quando a gente pensa nessa fala de Gadotti, a gente pensa realmente em um currículo vivo, um currículo que dialogue, um currículo que faça sentido, um currículo menos complexo, porque a gente vê uma complexidade muito grande nos currículos, que fica, às vezes, procurando a melhor palavra para dizer, e, às vezes, o professor está ali e não está captando aquela palavra. Então, eu digo que a EJA é algo que precisa ser trabalhado com simplicidade, mas não de forma empobrecida, né? A gente precisa dizer o que precisa ser dito
e que seja entendido, e precisa lançar já como a gente trabalhar isso. Então, assim, o meu desejo nessa construção dessa proposta curricular, que vocês já estão caminhando, e certamente caminhando com muita propriedade, mas também com muitas incertezas, porque elas são necessárias, né? Elas são necessárias, e a gente vê que a própria atitude de hoje, a gente pensar uma educação de jovens e adultos na escola, já modifica muito, que até poucos anos atrás, a gente nem pensava em currículo da EJA. Os projetos político-pedagógicos foram elaborados com a escola que atendia a EJA, e eles não foram incluídos como modalidade. A pesquisa que a gente realizou aqui, no Corre-Corre da LDB, do Fundeb, que tinha que atualizar todos os projetos político-pedagógicos para cada transição do Fundef para o Fundeb, a gente percebeu que todas as escolas, não houve exceto uma escola, porque oferecia a EJA também de dia, reconheceu no seu projeto político-pedagógico e no seu currículo a existência da EJA. Então, a EJA precisa existir de fato, a EJA precisa ser provocadora dentro da escola para ser vista. Ai. Fiquei com você agora, Gilberto. Muito lindo o que você falou, realmente é isso mesmo. Claro que a gente vai trabalhar, né, nessa construção dessa proposta, e a ideia é, sim, a gente ter uma reelaboração e depois uma outra reelaboração a partir da realidade que cada escola vai apresentar. Porque a gente sabe que quem constrói e quem aplica e quem desenvolve o currículo é o professor, né? Então, quando o professor ele não conhece, não tem, não aceita aquele currículo, não reconhece como importante, como representante da realidade que ele está trabalhando, o que ele faz? Ele sabota o currículo, né? Exato. Ele constrói uma proposta independente para a realidade. Aquele professor aplicado é aquele professor que sempre vai estar fazendo isso, né? Eu não sei quem é que usa essa palavra, eu não sei até se foi Arroio ou foi Gadotti, mas o professor é o construtor, na maioria das situações. E se ele tem uma formação, se ele tem um cuidado, se ele é implicado com o grupo com quem ele trabalha, né? Isso vai ser conhecimento, né? Isso, com o conhecimento. Se ele não tem isso, ele acaba minimizando, né? Infantilizando o ensino, porque nem ele concorda com aquele currículo que está posto, mas também ele não tem a disposição ou os elementos necessários para fazer uma nova construção. Então, aí isso se perde, né? O processo não fica eficaz da maneira que nós gostaríamos, né? Acaba acontecendo um ensino sem aprendizagem. Sem significado, né? Porque, assim, a educação de jovens e adultos, ela é uma educação de politização, né? Politizar o sujeito. E Freire fala disso. O currículo muda muito na perspectiva com Freire, porque justamente fala se a educação não busca a conscientização, e a conscientização é o reconhecimento de quem esse sujeito é, seu tempo histórico, seu tempo vivido, as suas ancestralidades, a sua trajetória de vida, ele não tem conscientização. Ou seja, aquilo que ele está aprendendo não gera o efeito de mudança de vida. E a gente sabe, a gente fala muito, muito, muito aí de mudança de vida, mas se a gente olhar nos nossos alunos egressos, a gente tem que se perguntar o que a escola da educação de jovens e adultos contribuiu para que houvesse a mudança de vida quando essas são necessárias, ou o reconhecimento da sua própria vida, né? Tem gente que passa a vida toda e não se percebe sujeito daquele lugar, não se percebe sujeito de direito, e hoje a gente, mais do que nunca, tem que trabalhar na perspectiva e dizer assim, você é um sujeito de direito. E nossos alunos da EJA são críticos, eles não são acríticos, eles são críticos, eles têm opinião, a gente sabe disso. Agora, o que fazer com isso tudo
precisa do professor não só a boa vontade, porque a gente já vem de uma educação onde o amor e a boa vontade e a disposição era tudo. Não, hoje não basta. Hoje tem que ter tudo isso, mas tem que ter conhecimento daquilo que se está fazendo. Muito bem, Ana, agradeço a sua participação, viu? Valiosíssima. Essa sua palestra foi, na verdade, quase uma palestra mesmo. Então, a gente vai colocar no YouTube, porque ficou magnífico. Que responsabilidade. Muito a gente obrigado. Fica assim, como o colega falou aí, a gente nessa distância, né, e um grupo novo, a gente fica meio que ainda sem saber muito que pontuar em relação a algumas considerações na EJA muito importantes, né? Mas, assim, se a gente tiver outro momento para a gente pensar, né, fica aqui a sugestão da gente... O que eu queria enfatizar mais nessa construção é que os estudantes não deixem de ser escutados. Acho que se tem alguma coisa que eu posso deixar hoje para essa proposta se o estudante da EJA não for escutado nesse processo de produção, a identidade desse sujeito nunca vai ser captada com os nossos olhos, porque tem coisas que eu só sei dizer se eu vivo, né? Então, eu sei que eu não preciso ter recebido a chibata do escravo para sentir a dor que o escravo sentiu, o homem escravizado. Eu posso, pelo meu nível intelectual, reproduzir, trazer essa empatia para mim e sentir um pouco dessa dor. Mas, certamente, das suas feridas, ele fala muito mais. E ele não pode ser negado em detrimento de que eu consigo sentir essa dor pelo meu nível intelectual que eu tenho. Eles precisam ser escutados. Então, muitos dos nossos problemas com os currículos da EJA é que eles são elaborados por nós, professores, por nós, gestores, mas que nossos estudantes não vão para a discussão, tem que colocar, e vocês vão ver que, se já fazem, ótimo, se não faz, coloca esse povo aí no meio da discussão para vocês verem o que é currículo vivo, dinâmico, né? Essa é a minha contribuição, acho que se escutar as vozes desse sujeito, enriquece tudo. Mas parabéns pelo trabalho, obrigada, Gil, pelo convite, né? E a ideia não é criticar, quando eu trago o meu exemplo, é dizer que nós estamos realmente um desafio muito grande, porque a gente já não é mais o mesmo, a gente sabe que não pode fazer do mesmo jeito, a gente sabe que deve ser feito diferente, mas quando chega lá, a trajetória implica nas situações emergenciais, nas realidades políticas, né? Então, um beijo, professores, meus queridos colegas, sucesso para vocês, né? Gil aí que está fresquinho ainda, né? Novinho ainda, chegando agora, 30 e pouco. A idade já diz que está, né, chegando agora. Eu já me aposentei, mas continuo na luta. Agora vou para a área social, que eu preciso brigar de outro lugar onde eu tenha mais autonomia e não esteja com as garras, às vezes, atreladas ali, me segurando. Um cheiro, obrigada. Beijo no coração. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição belíssima, maravilhosa. Quando o Gilberto falou da sua amizade, do seu acolhimento, eu vou confessar que eu acompanhei pelas redes sociais, viu, Gilberto? Sempre eu sou péssima de rede social. Postando elogios a ela. Né? Sou péssima de rede social, porque quando a gente é a política fala muito alto em mim, então eu dou uma amenizada, sabe? E agradecer e dizer que essa dica de que o aluno tem que ser ouvido, realmente, ela é muito positiva e muito válida mesmo. Né? Esse paralelo que você fez aí, né? Que você não precisa apanhar, tomar chicotadas para poder reproduzir. Né? Muito obrigada pela contribuição maravilhosa, agradeço. Grata. Obrigada. Mesmo. Cheiro. Muito obrigado. Muita paz para vocês. Essa foi a Ana Helena Lima, mestre em educação, mãe, avó e militante da EJA, né? Curriculista. É isso. Muito obrigado pela sua... Eu fiquei curiosa. Você vai para a área